Na história recente da política brasileira, não há nomes mais citados do que de dois homens que se posicionam como adversários políticos e até mesmo inimigos mortais: Lula e Bolsonaro. Enquanto Lula tem a seu favor um governo marcado por avanços sociais e econômicos impulsionados por um ciclo econômico externo favorável, por outro, tem uma enxurrada de casos de corrupção e ilegalidades ligadas ao seu mandato e de seu partido, além de ser o primeiro presidente da República a ser preso desde a redemocratização. Já Bolsonaro foi eleito se colocando como a única alternativa capaz de deter o Partido dos Trabalhadores, nitidamente controlado por Lula, com medidas econômicas de caráter liberal moldadas a partir de um discurso conservador e nacionalista. E tão logo ganhou destaque no Senado brasileiro, denúncias de rachadinhas, desvios de verba e discursos com tons considerados no mínimo antiéticos por parte do presidente e de pessoas ligadas a ele, inclusive de sua família, pesam contra sua imagem. Mas o que lideranças como Lula e Bolsonaro têm em comum? E por que analistas políticos consideram fundamental a existência de um para o fortalecimento do outro? Segundo a fé cristã, há cerca de 2000 anos, o Criador do Universo, denominado Deus, enviou seu Filho para redimir os humanos de seus pecados e salvar a alma de todas as pessoas do mundo que o seguirem. Os cristãos acreditam que esse homem seja Jesus. Tal acontecimento já teria sido antecipado por alguns profetas bíblicos, como Isaías e Daniel, que previram a vinda de um homem por um ser todo-poderoso, que traria redenção à humanidade afundada em corrupção, violência e outros pecados. A esse Redentor foi atribuído o nome de Messias. Mas não são apenas cristãos que acreditam no Salvador. Judeus, muçulmanos, os antigos egípcios e outros povos elegeram pessoas que acreditavam ser enviados ou abençoados por um ser todo-poderoso para salvar seu povo e liderar uma nova ordem social de paz. Com o passar do tempo, a religião e as relações sociais mudaram. Hoje, para governar, você não precisa ser filho do rei, do imperador ou do faraó, tampouco ser coroado pelo papa ou sacerdote religioso na frente de uma multidão, e terá poucas chances de sucesso se tentar uma revolução comunista armada do proletariado. Apesar disso tudo, continuamos elegendo e preferindo líderes homens carismáticos, religiosos de preferência, que prometem com uma forma aparentemente simples resolver os problemas do país, desde que tenha seu profundo apoio nas decisões que ele tomar. O fenômeno de continuar acreditando nesses homens salvadores ano após ano é denominado messianismo. E apesar de você provavelmente não ser um hebreu, muçulmano do século VIII, um camponês da Idade Média ou do Egito Antigo, a forma com que enxergamos certas coisas não mudaram tanto quanto pensamos. Segundo a Wikipedia, fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. Para você ser um indivíduo de fé, não precisa necessariamente ser religioso. Basta acreditar muito em uma ideia, independente do que os outros digam, pensem ou dos fatos apresentados. Para a filosofia, Deus é improvável, mas não impossível. Essa frase se justifica porque ninguém consegue provar que Deus não exista, mas ao mesmo tempo não se tem provas de que ele realmente exista. Para simplificar, pegamos o cristianismo como exemplo. A religião cristã está tão enraizada na cultura ocidental que, por mais que não existam provas da existência de Deus, a maioria das pessoas acreditam em sua existência. De forma simplificada, a ciência afirma que somos resultado de nossas interações sociais, ou seja, de onde nascemos, as pessoas que convivemos e admiramos, traumas e memórias, e também das nossas predisposições genéticas. Ou seja, muito provavelmente, se os cristãos de hoje tivessem nascido no Egito Antigo, acreditariam em Ra ou Osíris. Se nascessem na Grécia Antiga, em Zeus, Hércules e Poseidon. Mas, como vivem aqui e agora, a sua fé é no Deus cristão. O que isso pode significar nas nossas escolhas políticas? Mesmo que não seja de forma consciente,
as pessoas podem acabar depositando a confiança em uma figura, acreditando que ele vai resolver os problemas do nosso país, porque aprendeu que se ele alcançou aquele cargo, foi porque Deus permitiu. Ou ainda de forma consciente, um cidadão bem intencionado pode acreditar que aquele candidato político é um homem iluminado por Deus, que guiará seu governo e que todos que o perseguirem vão contra os princípios da sua fé, e logo representam o mal, enquanto o próprio e o seu escolhido são guerreiros do bem. Não estou aqui falando mal de quem tem uma religião, longe disso, mas por mais que você tenha sua fé, vai concordar que ela já foi e ainda é usada por muitos aproveitadores para manipular milhões de pessoas. A última vez que eu falo, Samuel de Souza doou o cartão, mas não doou a senha. Aí não vale. Depois vai pedir um milagre para Deus, Deus não vai dar, vai falar que Deus é ruim. Conhecimento é poder. Você já deve ter ouvido essa frase em algum momento. Mas, se conhecimento é poder e ter poder significa ser forte, logo quem não tem conhecimento não tem poder, e quem não tem poder é fraco. É nisso que os poderosos se sustentam. Alimentar a ignorância e a falta de formação adequada aos menos favorecidos economicamente é uma prática antiga. Durante muito tempo, o privilégio da leitura estava reservado a uma parcela extremamente pequena da sociedade, a alguns nobres ou sacerdotes católicos, que não chegavam a 5% da população europeia. A democratização do conhecimento é uma luta em que vagarosamente estávamos obtendo certas vitórias, e quando parecia que a tecnologia nos ajudaria a dar um salto nessa questão, ela acabou virando arma do inimigo. A desinformação ou contra-informação cresce a cada dia através das redes sociais e se espalham tão rápido quanto um vírus, mas para essa doença não há vacina nem tampouco um remédio rápido e eficiente. Utilizando dessa ignorância em massa, muitos partidos e grupos políticos permitem que certos personagens ganhem o protagonismo político e exerçam cargos de relevância enquanto que eles tratam de se manterem no jogo. Um exemplo clássico é da votação para presidente, que eu já expliquei em um outro vídeo, onde as pessoas discutem, brigam, saem no soco por conta do candidato que escolheu, mas não se empenha na escolha do seu deputado federal ou do seu senador. Uma pesquisa de 2018 revelou que 79% das pessoas não se recordavam em quem tinham votado para deputado nas eleições de 2014, ou seja, no último pleito até aquela data. Você deve lembrar nas aulas de história da escola que a República Federativa do Brasil é separada em 3 poderes: executivo, presidente, legislativo, deputados e senadores, e judiciário, juízes, a maior esfera federal é o STF e Supremo Tribunal Federal. Portanto, ao dar destaque ao executivo e fechar os olhos principalmente para o legislativo, nenhuma mudança efetiva vai acontecer. A maioria da população pode não saber disso, mas as pessoas e corporações envolvidas nas disputas das urnas sabem muito bem. Um presidente, mesmo que seja 100% honesto, algo que, convenhamos, é extremamente difícil para não dizer impossível, sempre estará em menor número, enquanto seu protagonismo sempre será evidente, para o bem ou para o mal. Quantas vezes você já ouviu ou usou a frase desculpa o atraso, o trânsito estava horrível, ou não entreguei a tarefa porque estava com trabalho acumulado, não me avisaram. É claro que por algumas vezes podemos ser surpreendidos e realmente prejudicados por uma série de fatores que não estão sob nosso comando. O grande problema é quando essas desculpas se tornam um hábito. A psicologia chama isso de projeção. Esse comportamento faz a gente transferir a responsabilidade dos nossos insucessos ao acaso, à má sorte ou à ação de outros, e dessa forma, quase sempre alimentamos o sentimento de frustração por nossos planos falharem, impotência por se considerar incapaz de mudar o próprio destino e injustiça por não se ver como causador daquela situação e logo não se achar merecedor desse infortúnio. Não, meu! Puta mundo injusto, meu! Quando na política transferimos a responsabilidade para um Messias salvador da pátria e ele falha, seja por incompetência ou desonestidade, atribuímos culpa a ele como um traidor da causa ou aos inimigos desse escolhido, mas nunca da nossa má escolha ou falta de participação no processo, por exemplo. E isso nos leva ao último tópico. Convenhamos,
Admitir que estava errado não é uma tarefa prazerosa, apesar de ser importante. Fazer isso publicamente é ainda menos agradável. Lula nunca foi eleito com menos de 60% dos votos válidos. No final de seu mandato, apesar das denúncias de corrupção e outros problemas, uma pesquisa realizada pelo Ibope, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, mostrou que ele chegou ao último mês do mandato com recorde de aprovação e popularidade de 87%, nunca antes registrado. Você pode desconfiar dos dados, mas o fato é que Lula tinha uma alta aprovação popular, a ponto de eleger Dilma, até então uma figura desconhecida do grande público, para ocupar o cargo de presidente da República. Mas por que estou dizendo isso tudo? Muitos dos que hoje alimentam um sentimento negativo e até mesmo odioso do governo PT votou, acreditou ou apoiou o petismo dentro de um período. Você pode argumentar que essas pessoas foram enganadas, mas aí retornaríamos ao tópico 3, responsabilidade. É claro que há pessoas que foram negados direitos essenciais de formação, alimentação ou saneamento básico, mas, em grande parte, não são eles que hoje vociferam alarmistas contra os comunistas vermelhos nas redes sociais.